Muito boa tarde. Muito boa tarde. Começo por agradecer às senhoras deputados e a quem nós recebemos hoje para esta audição, por agradecer por me terem esperado apenas uns minutos, mas poderem esperar pelo meu atraso. Agradeço a vossa compreensão. Vamos dar início a esta audição à CCDR, à Sra. Presidente da CCDR, que eu cumprimento, a doutora Isabel Damasceno, que já conheço há longos anos e, portanto, é um gosto tê-la aqui poder revê-la, e também a engenheira Ana Sofia Moraes, diretora da Unidade de Ambiente, Conservação da Natureza e da Biodiversidade. E, portanto, dando início a esta audição, houve a apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista, e vou dar a palavra para poder apresentar o requerimento, sem que depois haverá a intervenção da vossa parte por até 10 minutos, depois serão a ronda das intervenções, uma resposta final até 15 minutos. Dando início, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Louro para poder fazer a sua intervenção do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente, em primeiro lugar, e saúdo a doutora Isabel Damasceno, que também conheço há largos anos. Aliás, penso que não há um único leiriense que não conheça a doutora Isabel Damasceno, e aproveito a oportunidade também, tendo em conta o contexto atual, para saudar o esforço e o empenho que teve na CCDR ao longo dos anos, nomeadamente com as autarquias, mundo do qual eu fiz parte durante 6 anos e, portanto, conheço o trabalho. A audição para a Sra. Presidente não é nenhuma surpresa, já conhece bem o dossiê. Para nós é central ouvi-la enquanto principal responsável por toda a avaliação de impacto ambiental, neste caso em particular. Conhece muito bem todos os pareceres que foram sendo emitidos, nomeadamente pelas autarquias, a forte contestação que teve que foi, aliás, apresentada por mais de 500 pessoas em sede de consulta pública, e o que nos preocupa é que, de facto, a declaração de impacto ambiental, apesar disto tudo, acabou por ser favorável, condicionada. E, portanto, reconhece a CCDR os impactos negativos relevantes em praticamente todos os fatores que o próprio município também indicou, reconhece também os impactos cumulativos no território, conhece bem e que sabe que já é amplamente pressionado, e quando falamos de facto destes impactos, nós estamos a falar, como ainda há pouco tivemos a oportunidade de dizer, dos recursos hídricos, prevendo o risco de sobrecarga do aquífero Leirosa-Monte Real, da qualidade do ar, com o aumento das emissões e os odores significativos que levam inclusivamente ao aumento de moscas, que é um dos dramas que nós temos naquela zona, a questão do ruído, do tráfego, enfim, do aumento enorme de riscos para a saúde pública e para o bem-estar, que de facto quem conhece bem a zona e quem vive ali não poderia ter ficado indiferente, e por isso é que assistimos a uma petição que soma já mais de 2.400 pessoas, e para além também das participações na consulta pública, que ainda há pouco ouvimos a senhora Presidente da Comissão de Avaliação assumir que de facto foi uma participação muito relevante, vimos inclusive a criação de uma associação, portanto as pessoas movimentaram-se de tal modo que quiseram organizar a sua intervenção. E foi nesse sentido que chamámos cá estas entidades, porque parece-nos que importa esclarecer todo o processo, não só na legalidade e na formalidade da decisão, mas também em todas as opções administrativas que foram sendo tomadas, nomeadamente a desvalorização de todos dos pareceres que foram emitidos, nomeadamente pelo Poder Local, que em casos muito semelhantes no Distrito, isso não aconteceu. E, portanto, parece-nos que o problema não está na identificação dos impactos, está, de facto, na avaliação que as diferentes entidades fizeram deles, e este será o ponto central da nossa audição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada da Tolerância. Peço-lhe desculpa, porque vinha a falar com a doutora Joana Louro, que também é de Leiria, e por isso é que lhe chamei Joana e não Catarina. Peço desculpa por esse facto, mas vinha ainda dessa forma.
Sim. Sr. Presidente, já agora aproveitando, corrijo também, porque eu na audição anterior falei sempre da União de Freguesias Monte Redondo e Carreira, e naturalmente que desde setembro nós temos duas freguesias diferentes, é Monte Redondo e Carreira, e peço desculpa aos meus conterrâneos. Também, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado... Não, sim. Eu venho numa velocidade hoje. Senhora Presidente da CCDR, pedir então que fizesse a intervenção, tem até 10 minutos para o fazer. Muito bem, muito boa tarde, Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e naturalmente agradecer o convite para aqui estarmos, porque o que pretendemos é ajudar a esclarecer e a melhor maneira é falarmos diretamente. Duas notas prévias que eu julgo que são importantes, dizer o seguinte: eu não vou adiantar muito mais em termos de informação face àquilo que já foi dito pela Comissão de Avaliação e pela nossa diretora de unidade que superintende as questões ambientais. Eu não tenho qualquer tipo de apetência, nem o devo fazer para fazer análises de avaliação de impacto ambiental. As instruções que existem dentro da CCDR, as orientações claras e objetivas, é que as coisas devem ser analisadas tecnicamente de uma forma competente e com uma igualdade de tratamento dos diferentes promotores, sejam eles quais forem. São estas as orientações. E a minha convicção é que isso é feito. Sendo certo que estas avaliações são avaliações técnicas puras e não avaliações políticas. As avaliações políticas serão para outro contexto. Serão para as opções estratégicas que a CCDR, com certeza, em determinada altura, terá que optar, mas nunca para estes momentos em que é apresentado um projeto concreto, em que, para esse efeito, é apresentado um estudo de impacto ambiental, em que esse estudo de impacto ambiental é analisado. Para isso é criada uma comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação é constituída por variadíssimas entidades, que eu não vou repetir porque já aqui foi explicado, não vale a pena. E essas entidades analisam o processo nos seus variados impactos e depois dão um parecer final. Eu devo dizer que penso que isso ainda não ficou absolutamente claro, é que das várias entidades que constituíram a avaliação, a entidade de avaliação, da Comissão de Avaliação, todas se pronunciaram favoravelmente, todas. Sempre, atenção, quando nós dizemos apreciar ou fizer uma apreciação positiva, favorável, com muitas condicionantes. Temos 23 condicionantes. Não é normal um processo, seja ele qual for, ter um número tão significativo de condicionantes. E nós que fazemos variadíssimas avaliações de impacto ambiental e presidimos e somos responsáveis, não me lembro de haver um processo com tantas condicionantes. Isto significa que houve um cuidado na sua análise que se cingiu ao seguinte: o processo, do ponto de vista técnico, reúne condições, mas precisa, naturalmente, de ser muito acompanhado e precisa de responder a uma série de exigências. Exigências essas, cujas entidades que têm que acompanhar não é exclusivamente a CCDR, tendo aqui um papel muito importante o Sr. Presidente da Câmara, a quem eu já transmiti exatamente isto. A Câmara é a entidade importantíssima para o acompanhamento da resposta a estas condicionantes todas, que são muito significativas. Por outro lado, interessa também explicar que nós o que aqui estamos a emitir foi uma declaração de impacto ambiental favorável com condicionantes. Isto não é o licenciamento do processo. Uma declaração de impacto ambiental é dizer assim: vamos avançar com estas condicionantes, mas exigindo, obrigatoriamente por lei, que apareça depois o processo de construção, o processo de ampliação, porque isto trata-se de um processo de ampliação, não é um aviário novo, é uma ampliação de algo já existente, e que é curioso só referir, nunca houve uma contestação ao aviário existente. Não se conhece. Portanto, ele está lá há não sei quantos anos e nunca se conheceu isto indicia-nos algum cuidado na forma como aquilo elabora, não é? Porque já é um aviário com alguma dimensão
e a verdade é que não se conhece nenhuma contestação. E, portanto, o que aqui se diz é, façam favor agora de ir trabalhar nas condicionantes, sem as quais não podem avançar no processo, portanto, muito cuidado ao acompanhamento das condicionantes, e depois tem que haver um processo de licenciamento de construção e de toda, enfim, o licenciamento normal de um processo desta natureza. Portanto, eu não posso adiantar muito mais do que isto. Convicção total de que, do ponto de vista técnico, a componente da CCDR atuou de acordo com as orientações que tem permanentemente, uma grande seriedade, transparência na análise dos processos, que a Comissão de Avaliação, que fez uma análise séria e do ponto de vista técnico também competente, e a prova disso é que nenhum deles se pronunciou nas várias entidades, podia ter havido e bastava uma para dizer não, nós não concordamos minimamente com esta situação, para naturalmente, provavelmente, digo eu, alterar o parecer final da Comissão. Não foi isso que aconteceu e, portanto, o que eu acho que agora tem que acontecer, obrigatoriamente, é cumprirem as condicionantes, que são muitas, repito, muitas condicionantes, e depois, no processo de licenciamento, um acompanhamento muito próximo por parte das entidades que o têm que fazer, sendo a Câmara uma delas, para, naturalmente, responder às exigências que o território, naturalmente, tem para com um empreendimento, que é importante para a região, não tenhamos dúvida, e que cria riqueza, e que cria emprego, e que cria todas estas coisas, mas que não pode, de maneira nenhuma, aliar-se do cumprimento das questões ambientais e de outra natureza que um investimento desta natureza envolve. Sr. Presidente, muito obrigada para já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado José Lar Gonçalves, para poder fazer a intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, caros colegas deputados, cumprimentar a Sra. Isabel Damasceno e agradecer a presença aqui para nos esclarecer em relação a esta questão. Nós estamos perante um projeto de iniciativa privada que foi sujeito a esta avaliação de impacto ambiental e a CCDR Centro assumiu aqui um papel da autoridade da AIA e coordenou esta comissão de avaliação, promoveu a consulta pública e, no final, emitiu uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada. E, no que respeita à participação pública, importa para nós sublinhar 3 factos muito objetivos. A consulta pública foi numerosa e maioritariamente desfavorável, teve pareceres negativos das autarquias locais, um dado que, embora não vincule juridicamente a decisão, exige uma fundamentação particularmente exigente. Em segundo lugar, embora os prazos legais tenham sido cumpridos, foi-nos relatado que muitos dos cidadãos apenas tiveram conhecimento efetivo do projeto numa fase já adiantada da consulta, reduzindo o tempo útil de análise de um estudo de impacto ambiental complexo. Por último, foi-nos igualmente transmitido que durante a consulta pública ocorreu a retirada temporária da versão integral do contrato, substituída por um resumo, uma situação que, embora tenha sido posteriormente regularizada, afetou a transparência num momento sensível do processo. Paralelamente, a CCDR reconheceu os impactos negativos relevantes, mas entendeu que estes seriam mitigáveis através de um número elevado de condicionantes futuras. Ora, posto isto, importa dizer também que a Assembleia da República, o Parlamento, não reavalia projetos, mas tem o dever de escrutinar e, sobretudo, quando estas decisões levantam dúvidas quanto à participação pública e à confiança dos cidadãos no sistema de licenciamento ambiental, é neste quadro que nos incumbe colocar algumas questões. A primeira questão é no sentido de que se reconhece que a CCDR, ou a CCDR reconhece que, apesar do cumprimento formal dos prazos legais, uma parte significativa da população apenas tomou conhecimento efetivo do projeto numa fase já adiantada. E, de seguida, de que forma concreta é que a CCDR integrou na ponderação final o facto da esmagadora maioria das participações ter sido desfavorável ao projeto. Depois, se nos consegue esclarecer
em relação às razões que levaram à retirada temporal da versão integral do relatório e que levou à substituição por um resumo, e se reconhece que essa alteração, ainda que posteriormente regularizada, fragilizou a percepção pública de transparência e de contraditório do processo. No momento da emissão da declaração de impacto ambiental, se considera que toda a informação crítica para avaliar os impactos do projeto estava suficientemente consolidada, ou se reconhece, ao contrário, que parte relevante dessa avaliação foi remetida para fases posteriores. Termino colocando-lhe ainda duas questões. Como é que a CCDR assegurou os impactos cumulativos resultantes da concentração de explorações agropecuárias, atividades industriais e outras pressões existentes no território? Como é que assegurou que tenham sido avaliados de forma integrada e não diluídos numa análise excessivamente genérica? Por último, em síntese, Sra. Presidente, agradeço novamente e questiono se considera neste processo que a avaliação de impacto ambiental cumpriu plenamente a sua função principal, que é permitir uma decisão informada, robusta e compreensível para os cidadãos antes da sua tomada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Presidente da CCDR, Dra. Isabel Damasceno. Também agradecer o seu trabalho na CCDR Centro, visto ontem acontecerem novas eleições para o novo Presidente. Este novo Presidente da CCDR, em lista única do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e se estamos de acordo com esta tomada de posição num dos processos aqui resolvido pela CCDR Centro, quase que o garanto, o fiel da balança para este processo no futuro e para a resolução deste processo será o Chega, efetivamente, porque ao escolherem o representante para a CCDR Centro, de certeza que vamos caminhar no alinhamento destes problemas no centro se resolverem, porque tenho que dizer que, efetivamente, estas avaliações de impacto ambiental na Figueira da Foz, com a célebre fábrica de biodiesel, que teve uma avaliação e depois agora tem outra, e até está proibida de trabalhar na barragem de Cabril, transpõe para o que aconteceu exatamente ou está a acontecer nesta ampliação deste aviário. O que se denota e o que está bem evidente, é que as avaliações de impacto ambiental na CCDR Centro são processos delicados e que a Sra. Doutora deve informar o novo Presidente da CCDR que estão coxos. E porquê é que estão coxos? Ora, se temos que fazer consultas com participação pública e análise de possíveis alternativas, é o que diz o objeto, e a recolher informação, identificação e previsão de efeitos ambientais. O que tivemos, à semelhança da Figueira da Foz e da barragem de Cabril, com as fotovoltaicas, e agora, é que depois temos as autarquias, as juntas de freguesia, temos a comunidade local, que sabem do que falam, sabem das moscas, sabem dos maus cheiros, sabem do amoníaco, vão elas próprias recolher informação junto de parceiros particulares. E depois não entendemos como é que as avaliações de impacto ambiental na CCDR Centro, já estou aqui a dar o exemplo de outro terceiro caso, que provavelmente tem que ir por terra, porque na barragem de Cabril caiu por terra as fotovoltaicas na água, na Figueira da Foz está proibido depois de uma avaliação de impacto ambiental, agora temos, e muito obrigado, Sra. Presidente, 23 condicionantes. São condicionantes a mais, na nossa opinião. E, portanto, das duas uma, ou o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, e ainda bem que nos traz, e é muito produtivo, o que nos disse, quando nos diz que não tem muito a adiantar, não, adiantou e bastante e bem. Quando nos diz que o Sr. Presidente da Câmara de Leiria vai ter que fiscalizar e que não é a CCDR Centro, isto ainda não é um licenciamento, então, agora com o novo Presidente da CCDR, com o apoio do PS e do PSD, muito provavelmente não vai avançar. É mais um processo que não vai avançar, ou se avançar, depois é proibido, como está a acontecer na Figueira da Foz. Portanto, nós consideramos que e caminhando para a frente, porque o futuro é que interessa, o futuro próximo é que interessa, este processo tem que ser, assim como outros no centro, deve ser
devidamente informado ao novo presidente da CCDR Centro, que é um processo que está coxo, que o Presidente da Câmara está contra, os presidentes da Junta eleitos e os que estavam anteriormente estão contra, a comunidade local está contra, e não se entende, é que não se entende mesmo como é que os técnicos, porque os técnicos são nomeados por decisões políticas, decisões de políticos. O Sr. Presidente da CCDR Centro vai a eleições porque os partidos indicam quem é e depois por aí fora, não é? E nós sabemos que são decisões políticas. Portanto, se são decisões políticas, são técnicos formados superiormente, têm que acautelar o que diz o objeto, que é auscultar a população. E isso não foi tomado em conta. E porquê é que se vem a queixar? E porquê é que se queixam efetivamente de suspeitas de donativos a responsáveis que faziam parte do ILS de Leiria? Isto tudo aparece. E não foi o Chega que denunciou, não foi o Chega que apresentou este requerimento, foi o Partido Socialista. Agora, e para a recomendação final, Sra. Presidente, a recomendar ao senhor novo Presidente da CCDR que este processo, com 23 condicionantes, mesmo com esse cuidado na análise, não tem condições para continuar, mas dizer o seguinte: o Grupo Luziaves, a empresa RA Centro, merece apoio, merece que lhe sejam dadas o que é pedido nas análises de impacto ambiental, alternativas. E isso é que nós não vimos da parte nem do PS nem do PSD, a apresentação de alternativas, porque esta empresa e este conjunto de empresas também merece ser apoiado, porque dá emprego, desenvolve a economia e por aí fora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro, do Grupo... Não. É o Pedro, peço desculpa. Não me deram e eu, como a Catarina falou, pensei que isso seria. O Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da CCDR Centro, que assumem como cargo responsável máximo da autoridade DAIA, neste caso em particular. Gostaria de dar uma nota breve inicial. O Partido Socialista confia muito naquilo que é o trabalho de todos os técnicos envolvidos no nosso país, das autoridades DAIA, quer sejam nas CCDRs, quer seja na APA. Achamos que é um trabalho difícil, é um trabalho importante e que permite trazer alguma tranquilidade quando estamos a discutir investimentos nos territórios que criem impactos significativos no ambiente. A ação humana tem impactos nos ecossistemas, e aquilo que nós fazemos com estes modelos de avaliação é tentar minimizar esses impactos. Em algumas situações, felizmente poucas, recuperar passivos ou até responsabilizar quem intervenha mal nos ecossistemas pelos danos ambientais que provocam. A Sra. Presidente falou, e bem, concordo com tudo aquilo que referiu, mas felizmente a Sra. Presidente está acompanhada da sua diretora da Unidade Técnica, o que permitirá poder, eventualmente, dar aqui algumas informações mais técnicas, como disse o Grupo Parlamentar do PSD, e nós tivemos também a oportunidade de dizer nas audiências que fizemos aos peticionários e à associação e às autarquias, nós não fazemos reavaliações de impacto ambiental. O Parlamento não tem esse poder, não tem essa competência. Existem todos os outros mecanismos do procedimento administrativo e, eventualmente, jurisdicionais, que não competem ao Parlamento esse papel. Mas, em todo o caso, já havia, de facto, um aviário naquele sítio, mas estamos a falar de uma ampliação de mais de 1900% em relação àquela que lá existia. E isso, obviamente, criou muitos impactos que foram avaliados pela Comissão de Acompanhamento, da Comissão de Avaliação. Só que, e aqui percebemos nós, do ponto de vista da população, que, se calhar, aquilo que foi feito na avaliação técnica não é suficientemente claro por parte de quem será vizinho ou próximo daquela instalação, veja afastados os riscos ou os problemas que possam decorrer da atividade daquela entidade privada, empresarial.
São 23 as condicionantes e são muitas outras medidas de mitigação de impactos que foram determinadas. Mas eu gostava de fazer aqui algumas questões para perceber se esta avaliação foi feita ou não, que às vezes também é importante. Obviamente nós vivemos numa era, aliás, até já se fala que é uma era pós-NIMBY, do not in my backyard, ou seja, não no meu quintal, que se faça tudo, que haja desenvolvimento, mas aqui ao pé da minha casa não. Aliás, neste momento já existe um pós-NIMBY que é o Bananas, Build Anything, Anywhere, Near Anybody, ou seja, construam fora de tudo, que também é uma coisa que é impossível, mas em todo o caso há aqui algumas condicionantes que, a nosso entender, se calhar deveriam poder ter sido cauteladas, e a autoridade da AIA podia fazer isso no trabalho pós-parecer técnico da Comissão de Avaliação, designadamente tendo em conta aquilo que foi referido pela Câmara Municipal de Leiria. Não ficou muito claro na leitura quando fazemos dos relatórios a questão do impacto rodoviário naquelas populações, e a Sra. Presidente conhece bem aquele território, portanto, conhece bem aquelas estradas, mesmo a Estrada Nacional 109.5, 109.9, Estrada 109.9. Depois, relativamente à poluição atmosférica, não obstante terem sido apresentados nas medidas de mitigação, ter sido determinado uma série de planos de monitorização de qualidade do ar e de respeito das MTDs e das BREFs, etc., há ali uma questão que é a monitorização fixa feita do ar é feita em Montemoro Velho, na Hervideira. Sim. Pronto. E a questão dos ventos que se identificam, se calhar, não seria, e já aconteceu noutras situações, que nas condicionantes ou nas medidas de mitigação a própria entidade fosse obrigada, aliás, não é caso único, há muitas entidades, vou já terminar, Presidente, há muitas entidades que se determina que façam esses investimentos no sentido de depois dar condições para fazer monitorização. Para concluir, em matérias de compensação, e era isso que eu gostava de saber, se enquanto autoridade da AIA, porque a autoridade da AIA eu poderia fazer, se foi ou não ponderado mais compensações para além daquelas que resultam do parecer técnico. Por exemplo, o parecer técnico fala da compensação, da recuperação das salinas da Junqueira e da área envolvente, mas foi ou não tecnicamente ponderado, tendo em conta aquilo que foi dado dos parceiros das autarquias, por parte da CCDR, outras medidas de compensação. Porque às vezes é isso que falta, é o equilíbrio entre as compensações e os investimentos que são necessários e os seus impactos. Muito obrigado. Peço desculpa por ter demorado mais um minuto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Presidente da CCDR, a doutora Isabel Damasceno. Tem até 15 minutos para a resposta e também pode intervir a Sra. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada. E permita-me que eu faça aqui uma observação, mas não fica, deve ser talvez das minhas últimas presenças públicas enquanto Presidente da CCDR e enquanto servidora da causa pública. E vim, enquanto nas minhas várias facetas, vim várias vezes aqui a ser ouvida nestas circunstâncias. E fico muito satisfeita por perceber uma gente preparada para esta audição. E isso não era comum encontrar-se. E, portanto, tenho que fazer aqui este desabafo, que já tenho o direito de o fazer atendendo que estou numa altura da despedida. Portanto, já pode ser politicamente correta ou incorreta. Neste caso, correta. Portanto, muitos parabéns pela forma como se prepararam. Dar 2 ou 3 notas, sim, naturalmente, não respondendo exaustivamente, pedindo depois aqui à Ana Sofia, como disse bem, que ela acompanha do ponto de vista técnico mais próximo. Mas é o seguinte, a consulta pública foi muito participada. Não é o recorde das participações em consulta pública. Nós tivemos já mais consultas públicas com maior número de participações, mas é muito significativa. Agora, houve um cuidado, conforme já foi há pouco explicado, mas eu reforço, porque acompanhei, que à medida que as reclamações iam sendo apresentadas, iam sendo entregues à Comissão de Avaliação, para que a Comissão de Avaliação analisasse as várias apresentações. E nós temos que ter em conta
que, como dizem muito bem, nunca ninguém lhe agrada ter uma coisa destas ao lado de casa. Não é agradável. E, portanto, as contestações vêm muito nessa onda. Agora, no meio daquilo tudo, poderá haver uma ou outra contestação com um fundamento e com motivações muito técnicas e que foram avaliadas, porque aquelas que dizem eu não quero isto aqui porque isto incomoda, não é suficientemente, com conteúdo suficiente para poder ser aceite. Mas foram analisadas com todo o cuidado as várias contestações. E, por maioria de razão, foi analisada com muita atenção e com muito cuidado as apresentações de disposições, quer das juntas de freguesia, quer da Câmara Municipal. Como não podia deixar de ser, e como é o tom da CCDR, que valoriza muito os pareceres das câmaras municipais, desde logo, estando eu à frente e tendo sido Presidente da Câmara durante 12 anos e, portanto, Presidentes de Câmara a apresentarem uma contestação, câmaras municipais é algo que tem que ser muito valorizado. De qualquer das formas, há aqui também uma nuance curiosa. Há uma junta de freguesia, salvo eu, de Monte Redondo, que faz primeiro uma apreciação positiva e só depois, mais tarde, é que faz uma apreciação negativa. Portanto, houve uma primeira percepção. Não, isto é para perceber que houve uma primeira percepção da junta de freguesia de que aquilo é um investimento importante para a região. E foi com certeza com base nisso que reagiu. Depois caiu-lhe, começaram a haver as contestações do vizinho e do não sei o quê, e caiu-lhe a ficha, passa a expressão, e teve outro tipo de reação. Mas a primeira posição é favorável, que significa que houve aqui uma apreciação positiva do empreendimento e do investimento. Depois, uma pergunta concreta relativamente a porque é que foi retirada informação e só apareceu lá mais tarde. Teve a ver com a questão da proteção de dados. A Ana Sofia depois explicará melhor, mas nós tivemos que retirar para esconder as assinaturas e o nome da pessoa, para depois poder publicar de novo, porque estávamos a incorrer num crime, vá lá, de divulgação de dados das pessoas, o que não era conveniente. Depois, voltando à temática das condicionantes, e eu refiro e insisto muito nas condicionantes. Isto era um projeto muito importante na região não só da região de Leiria, mas na região centro, não é todos os dias que aparecem projetos desta natureza, e, como digo, fomos acompanhando. E, naturalmente, que a decisão final, antes de ser tomada, fomos conversando, do ponto de vista técnico, e eu própria. Até porque eu tenho, dentro da CCDR, o pelouro do ambiente e, portanto, tinha que acompanhar-me de perto. E aquilo que me descansou, vá lá, do ponto de vista da consciência de termos tomado uma boa decisão, é que não se inviabilizou, ponto, o projeto, viabilizou-se, mas com condicionantes muito exigentes. E essas condicionantes exigentes, se forem cumpridas, a convicção que existe do ponto de vista técnico e do ponto de vista da Comissão de Acompanhamento e da própria CCDR é que, se estas condicionantes forem cumpridas, e tem que haver uma exigência muito grande para o cumprimento destas condicionantes, o projeto é viável e não vai perturbar significativamente a vida daquela gente. Portanto, é esta a convicção, e foi com esta convicção que o parecer foi emitido. E sempre na consciência de que estávamos a ver um projeto delicado, um projeto com sensibilidade, mas que punha-se a questão de se ser ou não ser viável, desde que cumpridas as condicionantes, e a posição assumida foi: cumpram-se as condicionantes, que ele será viável. Portanto, o que eu diria é que a AIA foi assumida em consciência, foi absolutamente com a consciência desta situação que ela foi assumida. Eu depois pedi à Ana Sofia para dar aqui esta explicação do conhecimento da população, porque é que houve algum atraso no conhecimento da população. Sobre as perguntas seguintes, eu desconheço totalmente esta questão das denúncias, aliás, já foi há bocadinho aqui expresso, nunca ouvimos falar, é a primeira vez, e as denúncias são tratadas na Justiça. Se há aqui incompatibilidades, se há aqui problemas legais de alguém que tem interesses no mesmo processo, deve ser denunciado. Não é, pelo que foi explicado aqui, ninguém da CCDR, será alguém ligado à saúde, que fazia parte da Comissão
de avaliação, devem ser feitas as denúncias e averiguadas até à exaustão. Porque o processo de avaliação de impacto ambiental que é apresentado é feito pelo próprio promotor. É assim que a lei obriga. A lei obriga que seja o próprio promotor a apresentar a avaliação de impacto ambiental. Há aqui uma questão que levantou e que eu posso concordar que tem razão, que é, se provavelmente a população não percebeu que isto se tratou, se calhar percebeu que se tratou de um parecer favorável, ponto. Deve ter sido aquilo que entrou mais nas pessoas. E não percebeu, porque se calhar não foi bem explicado, que se trata um processo a viabilizar com condições. E dentro das condições, muitas das condições exigidas é para melhoria da vida daquela gente que ali vive. Portanto, admito que tem razão, que provavelmente a percepção das pessoas não foi a correta e pensou isto é viabilizado e acabou aqui e vem para cá e não há mais nada a acontecer. Achei, também pedi à Ana Sofia para dar aqui alguma dica sobre isso, relativamente ao impacto rodoviário, que isso foi analisado, conheço realmente as estradas, e foi dito na própria análise que foi feita que aquilo é perfeitamente viável com o trânsito obrigatório dos transportes mais assíduos, que são ao fim de cada ciclo. Relativamente à qualidade do ar, ela tem, por felicidade, ao lado, uma estação da qualidade do ar. A estação da qualidade do ar da Hervedeira é ao lado, eu direi mesmo, é muito perto daquele empreendimento industrial. Portanto, Sr. Presidente, eu dava agora aqui a palavra à Ana Sofia para ela dar aqui algum complemento que pode ser importante para as pessoas perceberem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Engenheira Ana Sofia Moraes. Ok, boa tarde. Eu vou então falar destas coisas mais concretas, depois se houver alguma questão também acrescento. Sobre a divulgação da consulta pública ter sido tardia. Nós divulgamos neste projeto em particular, como fazemos em qualquer outro projeto, no nosso site e enviamos para as câmaras municipais envolvidas, as juntas de freguesia e a Agência Portuguesa do Ambiente, e depois cada um de nós, dentro daquilo que são os meios normais de divulgação, fez a sua divulgação. Nós colocámos logo no nosso site e também nas redes sociais. E aquilo que eu me apercebi é que, eventualmente, não chegou às pessoas logo de imediato. Não sei se houve atraso da parte das outras entidades, mas foi igual àquilo que sempre fizemos. Pronto, e no nosso site teve, no prazo em que se iniciou. Depois, relativamente ao relatório da consulta pública, a versão resumida. Nós colocámos uma primeira versão, a lei estipula um prazo para nós publicarmos o relatório da consulta pública. Nós fizemos o relatório da consulta pública e o relatório da consulta pública tem duas componentes. Uma primeira componente que são os requisitos que a lei obriga, estão definidos no decreto-lei, no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, que basicamente é quais foram os meios usados para a divulgação, o número de participantes e uma síntese dos contributos para a consulta pública. E depois, o que é que nós fizemos isso? E depois, em anexo, aquilo que nós colocamos é tudo, textualmente, aquilo que vem da plataforma Participa ou que nos tenha chegado de outra forma. Colocamos todos os contributos que venham, todas as participações, colocamos em anexo do relatório. E o que acontece é, nós publicamos este relatório todo, esta versão completa, eu não sei de cor o número de páginas, 200 e qualquer coisa, 300... Não. Ok, pronto. Era bastante extenso. O que é que acontece? Chamaram-nos a atenção para um facto de que havia dados pessoais no relatório. E como havia ao RGPD, que também temos que dar cumprimento, obviamente, não é? Aquilo que nós fizemos é, nós mantivemos a primeira parte, aquilo que é obrigatório por lei, tirámos estes anexos, porque aquilo que nós tentámos fazer logo de imediato foi tapar, basicamente, os dados pessoais, nomeadamente o nome das pessoas, o número de cartão de cidadão, até porque agora quase tudo assina com assinatura digital, não é? E aparece os números de cartão de cidadão, então nós não conseguimos fazer isto digitalmente, então aquilo que tivemos de fazer foi, olha, trabalho um bocadinho mais demorado, que é imprimir, passar com o corretor por cima, digitalizar e depois voltar a carregar. No meio disto
tudo o que aconteceu foi durante algum tempo, é verdade, nós não tivemos a versão completa carregada no Participa, nem no CIAIA, que é a base de dados da avaliação de impacto ambiental, mas atualmente já está. Aliás, até foi na sequência da interação com a Associação Frente Unida que essa situação foi levantada e nós reconhecemos. Houve aqui realmente um lapso e corrigimos. A questão de nós entendermos que tínhamos informação consolidada e suficiente, sim, foi assim entendido pela Comissão de Avaliação e a Autoridade DAIA, obviamente, no nosso entender, acompanhámos o entendimento da Comissão de Avaliação. Sobre os impactos cumulativos, eu também creio que eles foram ponderados no trabalho feito pela Comissão de Avaliação e a Autoridade DAIA, a CCDR do Centro, tem por hábito acompanhar aquilo que é o entendimento da Comissão de Avaliação, porque entendemos que é um órgão onde estão representadas as entidades que têm competências em cada uma daquelas matérias e que de certeza que o resultado aquela proposta de decisão é bem mais informada do que se fosse só pela CCDR, não é? Que não tem as mesmas competências nem os mesmos conhecimentos técnicos. Depois, sobre a questão que colocaram relativamente o impacto rodoviário, aquilo que nós consideramos, aquilo que se considerou, daquilo que eu me recordo, é que sem se quantificar o existente, aquilo que se considerou era que o aporte deste projeto é muito concentrado, porque o transporte para a unidade coincide com os inícios e finais de ciclo. Leva-se os animais e depois os animais são recolhidos, pronto, e a alimentação também, para além de que a RA Centro é relativamente próxima, pronto. Foi isso, daquilo que eu me recordo, que foi considerado, por isso, apesar de se reconhecer que há impactos cumulativos, não se entendeu que eles eram assim tão significativos, do que eu me recordo. Sobre esta questão da qualidade do ar versus as emissões, não é muito fácil dar uma resposta técnica. A qualidade do ar tem a ver com as concentrações no ar ambiente, não é? Tem a ver com aquilo que eu tenho num determinado momento diluído no ar. As emissões têm a ver com aquilo que é emitido a partir de uma fonte de emissão. Não é muito fácil fazer uma correlação direta entre as emissões e as concentrações no ar ambiente. Metaquímica e física da atmosfera é uma coisa complexa. Aquilo que o exercício que é feito, e que foi feito ali em particular, relaciona também com o PRTR, com uma metodologia de cálculo de emissões, não é? Onde se calcula um valor teórico e depois se faz o cenário mais desfavorável, um cenário teórico que é eu ter lá aqueles animais, aqueles bichos, aquelas aves, em permanência aquele tempo todo. Ainda por cima, aquilo é um acumulado de um ano e, na realidade, como os ciclos sucedem, aquele valor teórico nunca corresponde àquilo que são as emissões num determinado momento. Para além de que há os vazios sanitários e há depois todas as MTDs e boas práticas que as instalações estão obrigatoriamente sujeitas, obrigadas a praticar, nomeadamente o tipo de cama que têm, a alimentação, também para que não haja tanta emissão de azoto. Pronto, por isso há aqui uma série de boas práticas ou de condicionantes até à própria atividade que determinam que as emissões vão ser inferiores. Outra questão que é, na qualidade do ar, não há atualmente nenhuma estação em Portugal continental, não é só na região centro, que meça o NH3. Agora, com a nova diretiva, haverá um ponto obrigatório em Portugal. Nós gostávamos que fosse na região centro. Vamos ver, acho que seria bastante interessante. Pronto. Para conhecermos, porque nos falta esse conhecimento e achamos que é importante, mas atualmente não há. E como tal, não temos forma de medir ou até de impor isso. Pronto. No futuro, eventualmente teremos. Eu não sei se dei resposta a todas as questões, mas estou disponível para o que entender. Se me dá licença, eu acho que ficou aqui uma questão só por responder, que tem a ver com as compensações.
Isto é, a Comissão de Avaliação entendeu que eram aquelas que ali anunciou, que são duas, salvo erro, suficientes em termos do ponto de vista prático, sendo que uma delas é muito querida àquele território, que são as Salinas da Junqueira. Foi feita lá uma intervenção muito interessante no tempo em que eu era Presidente da Câmara e acho que aquilo é muito importante porque é algo raro. Mas eu acho que no âmbito das condicionantes, do cumprimento das condicionantes e também do licenciamento, que podem vir a ser negociadas medidas compensadoras para aquele território. É a minha convicção. É uma opinião. Claro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, por terminada esta audição, mas não queria terminar sem cumprimentar a doutora Isabel Damasceno e percebendo, como ela dizia há pouco, permita que fale assim, que provavelmente será o último momento oficial que terá enquanto Presidente da CDR para a cumprimentar, até porque a conheço há tantos anos e é do meu círculo e, aliás, do meu distrito, dizer-lhe que na política, e eu julgo que toda a Comissão acompanha isto, seja de partido for, quem se dedica à causa pública merece que todos tenhamos esse reconhecimento e que a cumprimentemos de uma forma calorada. Muito obrigado.